Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a você ouvinte, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e salvação para você. Eu não sou vidente, eu não sou profeta do Antigo Testamento, mas eu não posso me negar em dizer o que o Senhor Jesus tem me mostrado. Temos aqui no YouTube uma visão que eu tive em 2012, que eu postei esse ano. Temos outra visão novamente. E por surpresa aqui vai outra visão que o Senhor tem me surpreendido com os dias contados da sua volta. Hoje é 4 de dezembro de 2015. Eu não posso me contentar se não tiver que contar isso para vocês. Agora, acredite ou não, isso aí é problema seu com Deus e queira dizer o que quiser, mas eu estou dizendo algo aqui que Deus me deu. Eu tive uma visão agora, há pouco, eu sempre oro às madrugadas, das 3 às 4, 4h30, e peço sempre o Senhor para confirmar, para nos sustentar na nossa fé e para dar algo para nós, para que a gente possamos firmar, não perder a esperança. E o que está acontecendo é o seguinte, é que muitas pessoas estão numa febre, acreditam, deixam o pecado, mas quando tudo isso que fala sobre o arrebatamento se passa, então a pessoa volta novamente para o pecado. Significa que as pessoas vão ser pegas de surpresas. E eu quero falar para você neste momento a minha visão aqui. Hoje, 4 de dezembro de 2015, há pouco, eu me levantei. O Senhor me mostrou algo, que eu estava perto de um senhor. Esse senhor era bem grande, de idade, era um homem de idade, e ele, sobre suas costas, ele tinha uma tenda tipo de palha, que ela abria e fechava e protegia ele da chuva. E ele estava ali dentro de um vilarejo, e eu estava mais ou menos 1,5 metros de distância dele, e ele estava com a voz cansada. Era um senhor bem abatido, um senhor que não tinha mais forças para muito andar, nem muito menos falar. Mas eu via e ficava surpreso com aquele moço que gritava com alta voz, como se tivesse um megafone em sua boca. E ele olhava para as casas, e tinha mais ou menos um monte de casas espalhadas assim, era um vilarejo. Porém, algumas casas estavam de costa para eles, as paredes, as frentes eram para lá, e outras de frente para ele. E ele começava a gritar dessa forma, aquela mesma palavra que João Batista pregou no deserto: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura no dia do Senhor? Portanto, prepara suas veredas. E ele começava a gritar, pois fique sabendo que não há mais tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele gritava, Jesus está voltando. E a sua voz era alta e ia se abaixando, porque ele já estava bem abatido, muito cansado, gritando. E ele sentia como se poucos, ouvissem. Eu olhava para aquelas casas e dizia: para quem que ele está gritando? Para quem que ele está pregando? E quando eu dirigia os olhos para aquelas casas, eu podia ver que algumas estavam viradas de costa para eles, aqueles barracos, e outras estavam de frente para ele. Mas o que me surpreendeu foi a quantidade de casas que estavam viradas de costa e outras que estavam de frente para eles.
Então, digamos lá que em meu sonho contasse eu 100 casas, 3 casas estavam viradas de frente para ele. E eu podia ver dentro dessas casas pessoas, né? Meus olhos contemplavam, passava por dentro daquelas paredes. Eu podia ver pessoas lá dentro. Alguns estavam assistindo televisão, outros estavam em festa lá dentro. Tinha aniversário, outros estavam deitados, sossegados. E outros diziam em si que nada. Esse homem é louco, é maluco, é doido. E não se importava com isso. Mas eu via também aquelas 3 casas, aquelas pouquinhas casas, que ficavam as pessoas lá dentro, parados, ouvindo, atento àquela voz daquele homem. E aquele homem cada vez mais gritava, 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 gritava. E ele era uma pessoa grande, alto, né? E eu podia ver como ele era antes. Ele era antes uma pessoa gorda, forte, saudável, uma pessoa que tinha todo o vigor. E eu vi ele na juventude, e depois eu pude ver ele na sua velhice. Então eu pude entender que é de tantos profetas de Deus, é de tanto o Senhor anunciar a palavra, né, que já trouxe cansaço aos ouvidos do povo, e esta pessoa se desgastou. Então tem muitos profetas desgastados em pregar e evangelizar, mas mesmo assim com poucas forças eles têm gritado com todas as suas forças o quanto Jesus está para voltar. E naquele momento, aquelas pessoas, aquele homem Saul, saiu da minha presença, e eu pude prosseguir a visão. Eu queria também, na mesma visão, eu contei para minha esposa, eu na visão, contei e disse para ela assim na interpretação. Eu disse, olha, eu tive uma visão assim, 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 como eu já disse tudo para ela, e disse, o que me surpreendeu são muitas pessoas que estão esperando a volta de Jesus, mas estão despercebidos, estão parados, não estão dando mais crédito à palavra, estão cansados de ouvir. Ou seja, eles lá dentro diziam que essa história de Jesus voltar não procede mais. Há muitos anos, centenas de anos, fala que ele ia voltar e ele não voltou. Então elas achavam que estava dando, que não tinha nada a ver aqueles gritos ali, que não ia dar crédito porque Jesus não ia voltar. E assim são os dias de hoje. Nós temos visto aí uma febre na internet de pessoas tendo visão do arrebatamento e postando aqui na internet. E muitas pessoas têm visto esses testemunhos, estas visões, e muitas têm se consertado com Jesus. Mas o Senhor também me mostrava ali que durante esse período, essas que estavam consertadas com Jesus já não estão mais preocupando mais com o arrebatamento. Ou seja, foi simplesmente um fogo de palha. Mas o cristão que é aceso, o cristão que tem um chamado para a palavra de Cristo, ele espera a volta de Jesus a qualquer instante. Ele não desanima, ele sempre está atento. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão esperando a volta de Jesus. São 10 virgens esperando a volta de Jesus. Mas as 10, de 5, elas deixam de lado, não acreditam que Jesus vai voltar agora. Não dá a mínima para o evangelho, não dá a mínima para a pregação do arrebatamento, não dá a mínima para nada disso. E as 5 estão ali. E eu posso dizer que as 5 virgens eram aquelas casas, as 3 casas que estavam voltadas para a palavra. Veja quanta quantidade, um vilarejo inteiro, e só 3 casas virado para aquele homem, dando atenção e esperando a volta de Jesus, enquanto todas as outras estavam de costa nos seus deleites pessoais. E eu quero perguntar para você, será que você está preparado? Será que você também não é um desses que está de costa, virado para a palavra de Deus, virado para o arrebatamento? Ou seja, não acredita mais, não dá mais a mínima, não está nem aí, chama pastor de louco, chama irmão de louco, profeta de louco, quem sonha de louco? Até mesmo você já sonhou e não tem acreditado, quem sabe? Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus está voltando mesmo. E muito. E podemos ver que eu fiquei olhando daquela visão, aquele Senhor com a voz cansada, abatido, umas pernas bem sequinhas.
já não aguentava mais andar. Significa que ele não conseguia mais andar, dar passos. E quando não se consegue mais andar numa visão espiritual, significa que a palavra do arrebatamento vai ter que ser parada de ser evangelizada. Mas isso depois do arrebatamento. Então não vai haver mais arrebatamento. Então este homem, Senhor velhinho, né, que o Senhor me mostrou, ele não estava mais com forças para pregar para o povo, porque ele sentia que o povo não estava dando crédito às palavras que ele estava pregando. E você também não tem dado crédito. Você tem continuado a andar da mesma forma e dizendo, a qualquer momento eu me conserto, a qualquer momento eu mudo a minha história, mas enquanto isso, eu vou continuar desse jeito, porque se Jesus me ama, ele não vai me deixar aqui. Ache como bem que entender, mas que Jesus vai te deixar, vai. Você vai ficar para trás. Se você não estiver preparado, estiver desligado, né, pensando nessas coisas dessa terra, você não vai subir. É mais uma visão que eu tive hoje, né, 4 de dezembro de 2015. Então estou pedindo a você, não desanime, não vire as costas para Jesus, não vire as costas para a palavra de Cristo, não vire as costas para a verdade do arrebatamento. Crê firme na presença de Deus. Faça como aquelas 3 casas que estavam de frente ouvindo aquela palavra de Cristo, esperando a volta do noivo. Eles estavam todos arrumados esperando. Eu via com os meus olhos espirituais dentro do sonho lá. E eu via dentro do sonho as casas que estavam viradas de costas. As casas que estão viradas de costas são as pessoas que não estão dando a mínima, não estão nem aí. Estão esperando ficar aqui para a tribulação. Estão pensando que a igreja do Senhor vai passar pela grande tribulação para depois haver o arrebatamento. Bom, você vai. Eu não. Então, é um aviso que eu estou te dizendo. A igreja, sim, sofrerá, sim, os princípios das dores. E nós podemos ver que Israel já está cogitando em construir o templo, o terceiro templo. E nós podemos ver que assim, temos já visto também no YouTube aí, ó, vídeo que mostra a construção dos utensílios de ouro que já estão prontos para pôr o terceiro templo. E já houve um acordo da construção do terceiro templo em Israel. Isso aí é onde Satanás vai sentar nesse templo. Então, querido, é como eu disse no outro vídeo, não estou dizendo e não sou louco nem maluco para marcar data aqui, mas quero te garantir uma coisa. Eu acredito, pela visão que o Senhor Jesus me deu, e volto a reafirmar, se Jesus não voltar até 2016, eu quero te dizer uma coisa. Creio eu que de 2018 possa não passar, porque nós somos a última geração que Jesus tem apontado para ver este arrebatamento. Que isso sirva de um alerta e espero que você não esteja virado de costas para essa verdade. Não deixe o diabo roubar essa semente da verdade do seu coração. Espere no Senhor, porque cedo Ele vem, Ele virá e você virá. E você então glorificará o nome dEle se você estiver lá. Se você não estiver, infelizmente, você ficou. E se você ficar, quem sabe você não resista à tribulação, a grande tribulação. Jesus voltará. Acredite.